E aí, meus amores, hoje eu apareci aqui toda montada pra vocês, pra contar pra vocês como eu descobri que eu tenho ansiedade. Opa, vocês está bom? E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Antes da gente bater esse papo super sério, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa um like pra mim e também vai me seguir lá nas redes sociais, @BiaGuerreiroMakeup. Bom, vamos lá. Hoje em dia é muito conhecido a ansiedade, né? Muito conhecida. E tem várias formas de você passar a saber sobre a ansiedade nas redes sociais, no YouTube, em todos os lugares. É muito fácil de você descobrir. Só que quando eu tive a minha primeira crise, não se ouvia muito falar sobre isso e não era muito, como diz, não era muito fácil de pesquisar certas coisas na internet. Por volta dos meus 16 anos, eu trabalhava num supermercado. Para quem é da região ali de Quirinópolis, conhece bem o Varejão. Naquela época, o Varejão era o maior mercado da cidade, só que depois veio outros mercados maiores e tudo mais. E eu trabalhava como operadora de caixa nesse supermercado, sabe? Nesse dia, eu tava bem tranquila, só que eu percebi que a minha respiração estava ofegante, pesada, eu me sentia cansada. Só que, bom, eu pensei que eu estava cansada do trabalho, né? No meu horário de lanche, fiz o meu lanche e fui no banheiro antes de voltar pro caixa. No que eu fui no banheiro, fui lá, fiz meu xixizinho normal, né? Passei na pia para lavar a mão e olhei pro espelho e vi que eu não tava legal, sabe? Parece que foi ali que eu percebi que eu não estava bem. E aí a minha respiração pesou. Eu comecei a passar mal, a falta de ar e desmaiei dentro do banheiro do mercado. No meu horário de trabalho, eu desmaiei dentro do banheiro do meu trabalho. Não fiquei lá desmaiada até que apareceu alguém, entrou dentro do banheiro e chamou ajuda, tudo mais, chamou a ambulância. Dentro da ambulância eu cheguei a acordar de novo. Só que acordei ainda com crise, voltei a ter a crise dentro da ambulância. Cheguei lá no hospital, o médico fez uns exames, colocou uns negócios assim no peito para fazer um negócio do coração lá e tudo mais, porque começaram a achar que eu tava tendo um infarte, porque naquela época não era muito conhecida a ansiedade, né? E aí chamaram a minha mãe e tudo mais, eu morava com ela na época, e aí ela foi lá no hospital ver o que estava acontecendo. No que ela chegou lá, eu já tinha melhorado, colocaram uns trem na veia lá pra mim, eu melhorei, fiquei bem e tudo mais. E aí o médico foi explicar pra ela, falou pra ela que era uma crise de ansiedade, que eu tinha ansiedade e que eu não poderia levar susto, um susto muito grande, eu não posso levar susto. Tem que tomar cuidado pra me dar notícias ruins, notícias muito ruins, sabe? Notícia pesada. Só que o mais assustador dessa primeira crise que eu tive foi que o médico chegou para minha mãe e falou para ela que teria que tomar mais cuidado comigo, porque eu tinha dado um início de derrame naquela crise, né? Porque, como diz, não fui socorrida a tempo, eu passei mal, desmaiei e eu dei início de derrame na minha primeira crise de ansiedade. Porque eu fiquei um bom tempo desmaiada lá dentro do banheiro até alguém me achar. Na minha convivência com a ansiedade é que o que dava o start, o play para eu ter a crise, era eu estar desocupada, com mente vazia. E até hoje é assim. Tanto que vocês, o canal, para mim é uma terapia. É como se fosse uma terapia para ansiedade. Porque me distrai a mente. Além de eu amar demais maquiagem, eu me distraio gravando, aprendendo com a maquiagem, ensinando maquiagem e também na hora de editar no computador. Me distrai muito a cabeça. Tanto que quando o meu computador estraga, esse dia pra trás ele tinha estragado, eu até comentei no Instagram. Falei, pessoal, eu vou ficar sumido uns dias até esse computador voltar a funcionar, porque eu tô numa bad estranha, eu tô muito mal. E aí eu voltei a ter crises, porque eu tava desocupada sem ter o que fazer, esperando dar certo de arrumar o computador. Então eu não posso ficar de mente vazia, diz o ditado, né? Mente vazia é oficina do cão.
E no meu caso é a oficina da ansiedade mesmo. Ela me ataca e me deixa sem paz. Na minha adolescência, o que me ajudou muito com a ansiedade foi jogar bola. Porque eu jogava bola, eu era goleira reserva, né? Não valia muita coisa não. Mas eu era goleira do time, treinava goleira, né? Treinava gol lá e no time da cidade. Então, ir pros treinos 3 vezes na semana me ajudava demais a distrair minha mente, a pensar naquilo, a treinar, a melhorar. Então, me ajudava a não ter crises, digamos assim. Depois de um certo tempo, eu cheguei a ouvir de pessoas ao meu redor que eu tinha aquela crise de falta de ar. Não era ansiedade, era por conta do meu peso. Sim, eu cheguei a ouvir isso, Brasil. Eu ouvi isso, ouvi esse absurdo, essa calúnia. Ouvi isso, sim. Eu sei hoje em dia que não tem nada a ver, tá? A crise de ansiedade não tem nada a ver com peso. Hoje em dia eu sei, porque eu passei a me amar mais, passei a entender meu corpo e aceitar o meu corpo. Então eu sei que a ansiedade não tem nada a ver com isso, apesar... Aliás, passei a estudar sobre o assunto, pesquisar, saber mais sobre ele. Então não tem nada a ver com o peso, e sim é psicológico, é uma coisa dentro da gente mesmo, não tem nada a ver com o externo da gente. Tanto que hoje em dia se vê muita gente falando que isso é frescura, que isso é para chamar atenção, que isso é por conta do peso. Então não acredite nisso se alguém te falar isso, se você tiver ansiedade ou se você conhece alguém que tem ansiedade, não deixe essa pessoa acreditar nisso, porque isso só vai piorar a situação da ansiedade da pessoa. Como eu controlo a minha ansiedade? Não é sempre que eu consigo controlar a minha ansiedade, só que eu criei manias para mim mesma, para eu conseguir conviver com a ansiedade de um jeito mais fácil, porque não é assim, vou estralar os dedos e não tenho mais ansiedade. Não tem como fazer isso. Eu ainda saio pernilongo, uai! Quando eu vejo que eu tô no começo da crise, eu consigo reverter ela, entendeu? E controlar a situação. Por exemplo, quando eu vejo que eu tô muito cansada e o ar tá começando a ficar pesado, a respiração tá ficando lenta, fraca, eu já meto logo um copão de água gelada, bebo um copo de água bem gelada. Gente, isso é o que me ajuda, tá? Não sei se vai funcionar pra todo mundo. Eu bebo um copo de água bem gelada e vou pra frente de um ventilador, pro ventilador ficar ventando no meu rosto. Aquilo me ajuda, parece que o barulho do ventilador e o vento no meu rosto me ajuda a voltar, como se diz, ao comando da minha respiração. E outra coisa que me ajuda muito também é contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu conto de 1 até 10 e volto e conto tudo de novo. Aí eu fico 1, 2, 3, 4, 5. Se a sua respiração tá muito pesada e você não consegue falar, eu acho melhor falar os números, tá? Mas se você conseguir concentrar nos números na sua cabeça e ficar... E aí você vai contando e respirando fundo, sabe? Pra mim me ajuda muito a voltar ao controle, ao comando da minha respiração. Então hoje, gente, eu aprendi a conviver com a minha ansiedade. Porque assim, chega ao ponto de você precisar aprender a conviver com ela, porque senão ela toma conta da sua vida, toma conta do seu corpo e manda em você, entendeu? Sim, eu ainda tenho crises de vez em quando, mas nada tão cabuloso como a primeira vez. Hoje eu consigo controlar melhor. E eu queria contar pra vocês como eu faço pra controlar as minhas crises às vezes, pra poder ajudar também, se eu posso ajudar uma outra pessoa com um problema igual ao meu, eu vou fazer isso, entendeu? Vou compartilhar a minha experiência. Então, se você tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade, mostra esse vídeo pra ela, ou então deixa aqui nos comentários e me conta como é a sua experiência com isso. Se você tem algum outro método pra controlar a sua crise, deixa aqui no comentário também pra ajudar outras pessoas, tá? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Deixa um like pra titia aqui. E vai me seguir lá nas redes sociais, @BiaGuerreiroMakeup. E se quiser, pode mandar um direct lá pra gente conversar sobre o assunto, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!